In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então, caríssimos, começando o tempo, os domingos depois da Epifania. Estamos no segundo. E celebramos aí as bodas de Caná. Elas formam aquela tríade epifânica. Isto é, a Epifania, o batismo do Senhor e hoje, então, as bodas de Caná. Já dizíamos isto, na Epifania, a mostração de Deus às multidões, aos povos, aos pagãos, aos não-judeus. O batismo do Senhor é justamente aos judeus, a sua aparição, a sua mostração como o seu Messias. O batismo do Senhor. E hoje, as bodas de Caná é a terceira das Epifanias, aquela que Jesus faz aos seus discípulos. A igreja, a Santa Igreja Católica. Isso. Aqui trata-se da Epifania, a mostração de Jesus como Deus, como Senhor, né? A Santa Igreja. Por isso a palavra importante desse texto todo é certamente aquela última, bem no finzinho do Evangelho, né? Os discípulos creram nele. Os discípulos creram nele. Como fica evidente, bem, queridos, assim, sobre uma exegese, é tão linda a exegese desse texto, que Deus nos acuda, né? Mas, enfim, sobre uma exegese como tal, a gente já fez sermões sobre isso, acho que uns 3 anos atrás, uma coisa assim, eu fiz uma exegese mais completa. Hoje, não queria fazer assim. Mas, na verdade, eu queria pegar a essência do Evangelho. Trata-se de bodas. Trata-se das bodas de Deus com a humanidade. É disso que se trata. Trata-se das bodas de Jesus com a igreja. É disso que se trata. Das bodas de Jesus com a Santa Igreja. Tornarem-se esposos. Eis a esposa do Senhor. A Santa Igreja Católica no mundo. Claro que estas bodas estão ainda por se realizar. Sim, realizaram-se. E nós vemos bem naquela frase enigmática de Jesus para sua mãe, né? Mas não chegou ainda a minha hora. A hora dele era a hora da cruz. É ali que o noivo se oferece à esposa. É ali, na cruz, que o noivo se oferece à esposa. Não. Nosso problema é o oferecimento da esposa. A coisa está difícil aí. É deste lado que está difícil a entrega da esposa. E já são 2000 anos, hein? E que noiva dura e difícil de dar o seu sim, hein? Está muito difícil dessa noiva dar o seu sim. Sabemos que o sim dela vem somente quando vir o seu Senhor descendo, envolto em majestade e toda a glória. Mas para essa esposa ser convencida, ainda assim, de dar o seu sim, queridos, nós teremos que passar pelo grande castigo. Por quê? Porque até agora não tem jeito. A esposa está recalcitrante, está dura, está difícil. Né? O esposo entregou-se todo por inteiro. Na cruz, o Cristo está entregue todo por inteiro. Mas esta esposa, se nós fôssemos examinar, queridos, comparando assim com a primeira leitura, né? Todos os dons que o Senhor nos deu, todos os dons que Deus deu na criação, todos os dons que Jesus deu na redenção, e tudo aquilo de que Ele nos cumulou, né?
até a capacidade de pedir perdão, até a capacidade de perdoar. Tudo Deus nos deu, os ministérios da Santa Igreja. Oh, como está difícil de alguns se aproximarem da Santa Confissão com mais frequência. Como está difícil, hein? A esposa recalcitrante, a esposa teimosa. Está difícil de se aproximar da Santíssima Eucaristia. Né? Missa diária. Tem missa diária. A gente veio no refúgio para isso. Quem acompanha alguma oração? Quem? Agora, no meu grupo de WhatsApp, nós estamos fazendo uma experiência. Durante os tempos de oração, pronto, ninguém mais pode publicar. Até o fim da oração. O administrador fecha o grupo. Ninguém mais pode publicar. Algum já reclamou, né? Algum já reclamou. Mas acham que aumentou o número de participantes na oração? Nem um pouquinho. Não publicam e nem rezam conosco. Não. Começamos a oração de exorcismo ao meio-dia, um horário, diga-se de passagem, bom, né? Bom. A gente faz comida antes. Depois você quer. Não temos que fazer penitência. Né? Aliás, eu tenho feito jejum. Né? Convido todos a fazerem jejum da manhã, não tomar nada de manhã. Né? Ir até o meio-dia sem comer nada. Para a oração de exorcismo ser mais vigorosa, mais forte. Mas começamos com 36. Uma multidão, para nós é uma multidão, 36 no primeiro exorcismo. Agora já está com menos de 20, eu acho que a última vez foi 17, parece. Acompanharam-os. Como eu queria que sacerdotes, com suas comunidades inteiras. O Brasil não precisa tanto, não é uma guerra espiritual que estamos vivendo? Que nós que não fomos nem à frente dos quartéis para receber aquele fora dos milicos, não fomos nem à frente dos quartéis e nem a igreja vimos. Nem a igreja nós vimos para rezar. Nenhuma coisa, nem outra. Estamos todos horrorizados. Sabe? E dizemos que não, isso é uma luta espiritual. Mas nós não temos tempo para ouvir. Esta esposa, eita que esposa recalça. É difícil, hein? Difícil. Vai ter que estremecer o mundo. Não, e o cara se queixando, né? Até que estava bem antes, ele teve um momento bom. Mas já tinha o convite para vir a refúgio. Agora não tem mais nem sequer condições de vir a refúgio. E se queixa. Né? É claro que tem que vir enquanto pode, né? Depois, se não pode, não adianta se queixar. Aí não adianta mais se queixar. Tem que vir, ainda se pode vir a refúgio. Daqui a pouquinho não se poderá mais vir. Talvez alguns a pé, né? Talvez com a roupa do corpo. Pronto. E quanto será assim? Quanto será? Mas o pessoal não quer entender. Não, a esposa não quer entender de jeito nenhum. É uma esposa dura, difícil. Pense em termos do Brasil. Né? Pense em termos do... Às vezes a esposa é tratada como uma prostituta, relegada realmente à rua. Quanto este povo não pediu, não suplicou, e lhe voltaram as costas, traíram o povo, né? Deixaram ele nas mãos de ladrões e salteadores, de bandoleiros e foras da lei. É aí que está a esposa, as mãos destes, né? A abandonaram. A esposa precisa talvez sentir isto, para ver se, afinal, volta-se ao esposo verdadeiro, não aqueles que a traem, que a abandonam, que a deixam, né? Que a relegam ao ostracismo, à rua, que a entregam às mãos de bandidos. Entregam às mãos de bandidos. É isto. Se vamos pensar agora na Santa Igreja, a esposa por excelência, a Santa Igreja. Nós nem sabemos, querido, porque estamos tão longe da Europa, graças a Deus estamos longe tanto do hemisfério norte quanto da Europa, graças a Deus estamos longe. Mais do que o que tem saído lá de fofoca, do comportamento de Francisco no enterro de Bento XVI, né? Daquilo que agora
Georg Ganswein está dizendo, mesmo de Francisco e daqueles que, os fanáticos que tinham, que rezavam una com idiotice, né? Rezavam una com Bento XVI, que rezava una com Francisco. Isso é idiotice. Isso se chama idiotice. Procure no dicionário o que é idiotice. Isso se chama idiotice. Aí estão teimando, né? Ganswein está indo contra o tal de Código Ratzinger. Oh, o povo está se escabelando. O povo, que tendes, né? Essa gente tonta. Gente tonta. Não me ouvem e não sabem discernir. Não me querem ouvir e não sabem discernir. Tontos, tontos. A igreja abandonada também nas mãos destes salteadores, destruidores, bandidos. Né? E dessa tonteria toda, dessa gente que não sabe para onde andar nem o que fazer. Né? Bem assim. Olha a esposa, em que ponto chegou, a que ponto chegou essa esposa. Quando aprenderá a ir ao verdadeiro esposo? Quando aprenderá? Queridos, vamos precisar ainda do grande castigo. Coisas tremendas e terríveis terão que acontecer neste mundo ainda. E sobre esta esposa, a ver se ela se lembra quem é o seu verdadeiro esposo. Único esposo. Único esposo. Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando a humanidade aprenderá isto, volta-se como uma prostituta, estou pensando de novo no Brasil, mas também nessa igreja, volta-se como uma prostituta aos poderes da terra, aos poderes deste mundo, volta-se como uma prostituta querendo engalanar-se com as decorações deste mundo. Né? Estou pensando nos generais agora. Né? Os belos soldos, né? Os belos soldos, né? Não sabem que ornar-se com as pérolas da chaga do Senhor, né? Revestir-se com o seu sangue precioso, vale mais do que tudo isso. Vale mais do que tudo isso. É preciso aprender. É preciso aprender alguma coisa ainda, queridos, deste esposo e desta esposa. Pobre esposa, pobre, que não reconhece quem é verdadeiramente o seu marido. Está difícil, queridos, está difícil de aprender, muito difícil de voltar-se verdadeira e decididamente para Deus, só para Deus. Muito difícil. Quantos ainda se agarram no seu eu, naquilo que suportam, naquilo que não suportam, nem em si e nos outros, né? E não se abrem para Deus, só para Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.